O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Estimado Padre Marcos, pároco desta paróquia, dedicada a Nossa Senhora Aparecida, queridos irmãos e irmãs que aqui se fazem presentes nesta noite, no segundo dia do novenário, em preparação para a festa de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Como eu disse de início, não só vocês estão vivendo esse tempo, mas toda a igreja. Ontem mesmo estava lá na minha cidade, numa comunidade dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Toda a igreja, nesses dias, se volta para a Mãe de Deus, sob o título de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. E queridos irmãos e irmãs que estão conosco, acompanhando esta transmissão, é com grande alegria que nós chegamos também até vocês nesta noite. Eu acho que é importante me apresentar primeiramente, Porque às vezes fica aquela pergunta: quem é esse padre? De onde veio? Eu sou o Padre Elcio, atualmente eu sou reitor da Basílica e Santuário Nossa Senhora da Conceição, é uma das últimas basílicas elevada recentemente no Brasil e na nossa diocese de Itapetininga. Sou pároco há 10 anos nessa igreja. E o Padre Marcos a gente se conhece devido à minha irmã, que morou aqui há longa data, alguns anos. Nem lembro agora em que ano era, mas nós nos conhecemos e hoje ele me convidou para estar aqui com vocês. Então vim lá de Tatuí, Tatuí, a capital da música, a cidade de ternura, a terra do doce caseiro. E venho com muita alegria celebrar com vocês. A liturgia de hoje, ela nos traz na sua primeira leitura a figura de Paulo. Todos nós sabemos que Paulo perseguia a igreja de Jesus Cristo. Paulo foi um grande perseguidor. Participou até mesmo da morte de muitos cristãos. Porém, nós sabemos que no caminho para Damasco, ele ali teve uma experiência com a pessoa de Jesus Cristo, vivo junto dele. Tal experiência da sua pessoa com o Cristo vivo e ressuscitado transformou a sua vida. Quem já não ouviu falar que a vida de Paulo, de um grande perseguidor da igreja, ele se tornou um grande apóstolo da igreja. E vai nos dizer até mesmo a história que Paulo foi um apóstolo dos gentios, apóstolo dos pagãos.
E na sua primeira leitura de hoje, da liturgia que nós estamos celebrando, é narrado esse acontecimento. Ele tem consciência do que ele era, da experiência que ele fez com a pessoa de Jesus Cristo e o que isso transformou a sua vida, a tal ponto de que, de perseguidor da igreja, ele se tornou um grande apóstolo, uma grande testemunha, um grande pregador da palavra de Deus. E se nós olharmos na primeira leitura de hoje, aqui nos é narrado, que ele foi de povoado a povoado, cidade a cidade, incansavelmente anunciando e testemunhando Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Gente, só quem se encontrou com Jesus é capaz, de fato, de anunciar isso aos outros. Só quem fez uma experiência de um Cristo vivo e ressuscitado também é capaz de incansavelmente anunciar isso aos outros. Eu espero aqui nessa assembleia, talvez quem está em casa também, que você já tenha tido uma experiência pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. E que essa experiência tenha causado na sua vida uma grande mudança. Eu acompanho o ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo, no estado de São Paulo. E o ECC tem sido assim um instrumento, dentre muitos outros. Mas quantas vezes eu escutei as pessoas dizerem assim: Padre, o ECC foi decisivo nas nossas vidas. O Encontro de Casais com Cristo foi decisivo nas nossas vidas. E aí a gente vê os frutos, A mudança, ou seja, a vivência de uma vida cristã. A gente vê as pessoas se engajando na comunidade. A pessoa, ela é tão tocada pela graça de Deus, por tal experiência, que ela não guarda, ou seja, ela não consegue guardar para si. Ela vai e anuncia isso aos outros. Paulo está dizendo para nós a mesma coisa. Por graça de Deus, me tornei um apóstolo. E como apóstolo, incansavelmente tenho anunciado, pregado, evangelizado e, sobretudo, feito isso aos pagãos. Nós, igreja, temos uma grande missão. Olha que bonita essa igreja cheia, Uma grande missão, que é testemunhar Jesus Cristo. Mas não só dentro da igreja, mas testemunhar Jesus Cristo no mundo. Gente, como é tão estranho isso, Mas como é tão real isso. Quantas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Nunca ninguém os anunciou. Quando a gente constata essa realidade, a gente entende, aí está a nossa missão. Testemunhar Jesus Cristo, anunciar Jesus Cristo, levar a boa nova de Jesus Cristo. Hoje o padre vai terminar a missa e ele vai dizer isso para vocês: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Para mostrar, aquilo que nós vivenciamos, experimentamos, ouvimos, nós temos uma grande missão de levar isso aos outros, anunciar isto aos outros. Nunca se esqueça disso. O Senhor nos convida a todos a sermos, no mundo de hoje, testemunhas desse Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Já o Evangelho nos traz a figura de duas mulheres, que é Marta e Maria. Quem que é a Marta, gente, nesse Evangelho? É a mulher da preocupação, não é? É a mulher da hospedagem, é a mulher do cuidado, é a mulher inquieta. Tem mulheres inquietas aqui ou não? É a mulher inquieta, a mulher que está sempre ali atenta a tudo. É a mulher da hospedagem. Pense, que privilégio elas tiveram de acolher o próprio Cristo. E Marta, ela faz o papel dela, ou seja, cuida de todas as coisas. Porém, o Evangelho vai falar de outra mulher chamada Maria. Quem é Maria, gente? É a mulher que acolhe Jesus, sim ou não? Sim. É aquela que hospeda Jesus? Sim.
só que de uma outra forma. Qual foi a forma que Maria acolheu Jesus ali em sua casa? Diz o texto aqui, o que ela fez? Sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Enquanto uma corria, a outra escutava. Houve uma contraposição entre esse texto dizendo que é muito melhor estar aos pés do Senhor do que se colocar a serviço. Outros vão dizer, não, é mais importante se colocar a serviço do que se colocar aos pés do Senhor. Outros já disseram, não, esse evangelho vai dizer que é muito melhor a contemplação do que a ação. Eu vejo que não. Quando eu li esse evangelho no dia de hoje, eu lembrei de uma frase da Igreja do Brasil que diz assim: nós precisamos ser uma igreja discípula missionária. Antes era assim, discípula e missionária. Depois ela foi refletindo a Igreja do Brasil e chegou à conclusão que não. Nós, como igreja, precisamos ser uma igreja discípula missionária. Porque todo discípulo precisa ser missionário. E todo missionário precisa ser discípulo. Então, queridos irmãos e irmãs, quando a gente lê esse evangelho, melhor, quando eu li esse evangelho, vinha muito forte isso. Na vida cristã, na comunidade como nós estamos aqui reunidos, a ação ela é muito importante, não é? O engajamento é muito importante, o trabalho é muito importante. Até aparece o tema de hoje, né? Quer dizer, o engajamento, a missão, o trabalho na comunidade. E isso é demais importante. Nós sabemos que Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo, a igreja. E esse corpo precisa estar a serviço. E seria dessa igreja se não fosse vocês? Padre Marcos, cuidado, coitado. Não tem tempo de fazer tudo, né? Eu entrei aqui e falei, meu Deus, quanto coroinha, transmissão, liturgia, a música, né? Quantos membros aí no Ministério de Música? A igreja é repleta de pessoas. Mas a igreja é feita de pessoas, e de pessoas que estão sempre a trabalho. Sim ou não, gente? Sim, sempre a serviço. Porém, queridos irmãos e irmãs, nós nunca podemos nos esquecer disso. A missão, ela é necessária, mas o discipulado também é primordial na vida cristã. Gente, não basta só trabalho. É preciso também cultivarmos a intimidade com o nosso Senhor. Escutar aquilo que Ele nos diz. Há um grande perigo nos dias de hoje, até mesmo dentro da igreja, de a gente cair no ativismo, o trabalho pelo trabalho, e a gente se esquecer-se da busca da intimidade com Deus, da busca de ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer, na sua palavra, na Eucaristia, na oração comum, mas sobretudo na oração pessoal. Lá na nossa Basílica, quando veio a pandemia, fechou-se as portas das igrejas, né? Rezei tanta missa online, é que um dia eu falei, vamos parar um pouquinho, né? O padre não é ator, brinquei, né? Mas eu estava pensando que na nossa experiência lá, a pandemia trouxe muitas consequências difíceis. Porém, uma coisa boa ela trouxe. Foi quando alguém teve a inspiração de nós fazermos a exposição do Santíssimo Sacramento diariamente. Se você um dia visitar a Basílica lá em Tatuí, Jesus está exposto de segunda a sexta, de meio-dia às 5 e às quintas o dia inteiro. E olha quanta bênção Deus tem derramado sobre a vida das pessoas e também sobre a nossa igreja, sobre a nossa paróquia. E de fato é isso, queridos irmãos e irmãs. O que nos sustenta na missão? O que nos sustenta no compromisso com Deus? A nossa busca da nossa intimidade com Ele. Da busca da intimidade com Ele. Maria é a mulher do serviço. Eu falava isso ontem lá em Tatuí. Mas Maria também é a mulher discípula. Você lê os documentos, vai dizer que ela foi mãe, também ela foi discípula. Ela foi mãe de Jesus Cristo. Mas depois, após a sua paixão, morte e ressurreição de Jesus, ela se tornou uma grande discípula dele. Eu rezo a Deus,
sem muitas delongas aqui hoje, que a comunidade aqui seja uma comunidade engajada, uma comunidade do serviço, do trabalho, onde todos entendam a sua missão, o seu papel dentro dela. Mas eu rezo a Deus também para que vocês sejam uma comunidade discípula, que vocês nunca se esqueçam de se colocar aos pés do Mestre, para escutar aquilo que Ele tem sempre a nos dizer. Porque o Evangelho diz isso. Quem escolheu a melhor parte? Quem, gente? Maria, porque esteve aos pés do Senhor. Aí eu termino dizendo aquilo que eu disse agora há pouco. Não existe missão sem discipulado. Não existe discipulado sem missão. Não existe ação sem oração. Não existe oração sem ação. São duas coisas que nós precisamos sempre conjugar na nossa vida para que nós sejamos fiéis à missão, ao testemunho e ao serviço do reino de Deus. Que Nossa Senhora, ela que é a razão de estarmos aqui hoje, e claro, por meio dela hoje nos tornamos mais próximos de Jesus, que ela interceda por todos nós que aqui estamos reunidos, por aqueles que rezam nas suas casas, e que ela nos ensine a sermos discípulos de seu Filho Jesus. Que ela nos ensine, a nos colocarmos sempre aos pés dele. Mesmo diante de tantos afazeres, tantas tarefas, trabalhos, mesmo diante da missão. E graças a Deus, acho que todos nós temos, que nós nunca deixemos de nos colocar aos pés do Senhor, para ouvir aquilo que Ele nos diz. E guarde uma frase que eu levo para a minha vida, eu queria dividir aqui com vocês de Itapeva. Uma frase que isso a gente deve sempre alimentar no nosso coração, sobretudo nós devotos da Virgem Maria. Eu quero que vocês repitam o que eu vou dizer. E diz assim: quem tem Maria por mãe, mais forte, quem tem Maria por mãe, nunca perece. Nunca perece. A gente até meio que balança, mas a gente nunca perece. Porque a gente tem uma mãe no céu. São Felipe Neri diz isso, Onde está a razão da nossa alegria? Só no fato de sabermos que no céu nós temos uma mãe que continuamente intercede por nós. E é verdade. Há uma alegria que deve estar sempre presente na nossa vida, como cristãos e sobretudo como filhos da Virgem Maria. E sabemos que no céu nós temos uma mãe que continuamente intercede por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.